Olá corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos fazer um vídeo um pouco diferente porque vamos falar de um jogo que vocês podem fazer na corrida. Vamos chamar o jogo da corrida. É um jogo interessante, mas antes de falar do jogo, gostava que subscrevessem o canal, ativassem as notificações no sininho, deixassem o vosso joinha e partilhassem com os vossos amigos. Bem, vamos lá então ao vídeo. Vi há dias aqui num site da ASICS qual é que era o valor ou o tempo médio que os corredores normalmente fazem em Portugal para terminarem uma maratona. Então o tempo médio global é de 4 horas e 21 minutos. Isto é global, em termos de homens e mulheres. E a média masculina é 4 horas e 13 minutos. E a média feminina são 4 horas e 42 minutos. Portanto, são tempos muito, muito elevados. Portanto, os tempos são o que são, é o que é. Isto não é nenhuma crítica, é o que é. E então, o que é que vemos aqui também aqui no site? Eu já vou pôr aqui ao lado aqui as estatísticas. 43% dos corredores masculinos fazem menos de 4 horas, ou seja, 57% dos corredores masculinos fazem mais do que 4 horas para terminar uma maratona. E apenas 21% das mulheres fazem menos de 4 horas. 79% das mulheres fazem mais do que 4 horas da corrida. Ao termos tempos tão elevados, também é natural, porque é uma prova muito longa. No entanto, fazer 10 km em meia hora ou meia maratona em 2 horas, existe aquele desejo dos corredores em fazerem maratona em 2 horas. Quando nós chegamos às 4 horas e não sei quantos minutos para se fazer uma maratona, isso significa que nós estamos durante muito tempo a correr, muito tempo em esforço e isso provoca um desgaste enorme no nosso corpo. Isso provavelmente só acontece porque nós vamos pulando etapas ao longo do treinamento e acabamos por passar logo para a maratona porque há aquele tema do maratonista, o que é ser maratonista. Nós já não queremos ser corredores, queremos ser maratonistas. Como se ser maratonista fosse melhor do que um corredor de 5 km, ou de 10, ou de meia maratona. Portanto, todos somos corredores e é importante nós desmistificarmos um pouco o tema do maratonista. Nós não somos mais nem menos pelo facto de termos completado os 42 km. Se eu mesmo sem treinar, se fizer uma caminhada durante os 42 km, eu faço 6 horas ou 7 horas maratona e passo a ser maratonista. E por causa disso, sou mais do que um corredor de 5 km que faz os 5 km em 20 minutos ou em 25. Não me parece. E portanto, é muito importante nós desmistificarmos a importância do termo maratonista. Maratonista não nos diz absolutamente nada sobre o corredor, não diz absolutamente nada sobre a qualidade desse corredor. O que diz é que completou uma maratona, mas isso, completar uma maratona, tanto podemos completar a maratona em 2 horas e qualquer coisa, como em 6 horas ou 7 horas. E portanto, ser maratonista é importante. Eu compreendo que os corredores sintam uma grande alegria em completar uma maratona. No entanto, nós devemos mais do que pensar em completar uma maratona, é completar uma maratona em boas condições, em condições que nos orgulhem pelo ritmo que nós vamos, por não estarmos a provocar um desgaste tão grande no corpo, porque estarmos a correr 5 horas ou 6 horas seguidas não é nada de bom para o nosso corpo. Imaginemos até os casos em que nós temos a maratona que começa às 8 da manhã ou 9 da manhã e depois nós ao fim de 5 horas estamos a terminar
a maratona muitas vezes ao meio-dia, à 1 da tarde, a hora de calor intenso muitas vezes, e estamos a colocar-nos em perigo pelo facto de estarmos a fazer uma maratona de uma forma tão lenta e que demora tanto tempo. Com isto não estou a criticar ninguém que pretende fazer a maratona, não estou a criticar ninguém que pretende fazer a maratona e que demora 5 horas, 6 horas, 7 horas. Para mim é indiferente o tempo que o corredor leva para completar a maratona. Eu acho que deveríamos tentar fazer uma abordagem um pouco diferente. Daí o tal jogo da corrida ou o jogo da maratona, como quiserem chamar. Então como é que funciona este jogo? Este jogo funciona por vários níveis, várias etapas. Imaginemos que somos um corredor completamente amador que está agora a começar a correr. Agora fez o primeiro treino, não consegue correr mais do que 1 minuto seguido. Então vamos definir, esse é o corredor do nível 1, então vamos ter como objetivo ele completar 1 km a correr. Então vai intercalando corrida com caminhada, primeiro corre 1 minuto, depois caminha 4 minutos, depois corre mais 1 minuto, depois caminha 4 minutos e com o tempo vai começando a correr 2 minutos e a caminhar 3, depois passa para 3 minutos de corrida, depois para 4, depois para 5 e vai chegar um dia em que vai conseguir completar 1 km seguido a correr. Quem não sabe, quem agora já corre 10, 20, 30 km, não sabe muitas vezes o que custa completar 1 km e a alegria que isso provoca no corredor. E portanto, temos que ir por etapas. Então, ao completar 1 km, então vamos passar para o nível seguinte, que é completar 2 km ou 3 km. E vamos também, novamente, intercalando corrida com caminhada, não forçando muito, fazendo os treinos de uma forma muito progressiva, com dias de descanso para que o corpo se vá habituando a correr, porque o corpo não está habituado a correr, as articulações não estão habituadas ao impacto da corrida. Então vamos continuando assim, aos poucos, muito suave, de uma forma muito progressiva, então, com a nossa corrida e com os treinos. Então, chegando aos 3 km, então começamos então a pensar, bem, há provas de 5 km, eu tenho aquele sonho de participar numa prova de 5 km. No entanto, eu vou participar numa prova de 5 km, eu tenho que aguentar 5 km. Então, se eu já consigo 3, então até aos 5 é mais um bocadinho. Então começo progressivamente a tentar aumentar dos 3 para os 3,5, depois de 3,5 para os 4. E quando chego aos 5 km, então consigo inscrever-me na prova e então vou participar na prova e faço a prova em 35, 36, 37 minutos. Isto é o normal para quem faz a primeira prova e que era uma pessoa sedentária quando começou a treinar. Agora temos duas opções. Ou começamos já a treinar com o objetivo de chegar aos 10 km, ou então temos uma segunda alternativa, que é eu vou melhorar o meu tempo nos 5 km e só vou passar para os 10 km, a treinar para os 10 km, quando eu atingir um determinado nível de tempo nos 5 km. Este é o segredo para quem quer chegar à maratona e conseguir fazer bem abaixo das 4 horas. Como vimos, muito pouca gente consegue fazer a maratona abaixo das 4 horas. Não é muita gente, não é muito pouca gente, mas há muita gente que faz acima dessas 4 horas, que tem um desgaste muito grande. Então, se nós queremos fazer lá no fundo, lá daqui a uns tempos, lá daqui a uns anos, fazer abaixo das 4 horas e não sofrer com aquela prova, então temos a alternativa de passar já para os 10 km, independentemente do ritmo que nós corremos, ou então manter-nos nos 5 e conseguirmos baixar o tempo. E o segredo é mesmo esse, é nós pararmos agora uns tempos nos 5 km e tentarmos baixar o tempo. E com isso, nos 5 km, então,
Temos que fazer treinos longos, os treinos longos podem ir a 7, 8 km em ritmo bem leve para que o corpo vá ganhando resistência. Podemos fazer treinos de tiros para habituarmos a resistência. Podemos fazer treinos ritmados para tentarmos aos poucos fazer, em vez de fazer os 5 km num ritmo rápido, fazemos só 2 ou 3 para nos habituarmos. Se nós agora fazemos os 5 km a um ritmo de 6,5 por quilómetro, então fazemos 3 km a um ritmo de 6 ou 2 km a um ritmo de 6, então vamos aos poucos habituando o corpo, ou seja, com grande diversificação dos treinos, fazendo treinos longos, fazendo alguns treinos de subidas, fazendo treinos de tiros, fazendo treinos muito diversificados, nós vamos melhorando aos poucos e, passado uns tempos, nós conseguimos fazer os 5 km a menos de 30 minutos. E aí podemos, depois aí já dependerá da condição física do corredor, do histórico do corredor, podemos até tentar fazer 27, 28 minutos e só aí passarmos para as provas de 10 km, ou então fazer, já a partir do momento em que se faz os 5 km em menos de 30 minutos, então vamos passar para as provas de 10 km. Então, a partir do momento em que nós decidimos começar a treinar para provas de 10 km, então vamos ter que começar a aumentar muito gradualmente o volume. Temos que começar a fazer, se nós fazíamos nos treinos longos 7, 8 km, até podíamos chegar aos 10, agora nos treinos longos vamos progressivamente fazendo 11, 12, 13 km, para, se nós vamos fazer 10 km a um ritmo, ou tentar fazer um ritmo mais elevado, então temos que fazer 11, 12, 13 a um ritmo leve para nós ganharmos resistência. Então vamos continuar e vamos então chegar ao dia em que nos vamos inscrever na prova de 10 km, quando já temos alguma confiança que vamos conseguir fazer a prova, e fazemos a prova em 1 hora e 3 minutos, 1 hora e 4, ou qualquer coisa assim do género. E então lá está, vamos ter novamente aquela estrada com 2 caminhos, ou passamos já para a meia maratona, ou então tentamos baixar o tempo primeiro nos 10 km. E a solução para chegar aos tais menos de 4 horas na maratona é baixar já o tempo nos 10 km, porque se nós queremos nas provas longas fazer um ritmo rápido, então nas provas curtas nós vamos ter que também fazer o ritmo rápido. Porque se nós começamos já a aumentar muito a distância, isso vai nos obrigar ainda a reduzir mais o ritmo. Portanto, vamos ficar uns tempos nos 10 km, então vamos fazer então os tais treinos de tiros, vamos fazer os treinos longos, 13, 14 km, vamos fazer os treinos ritmados, vamos fazer treinos com subidas que nos dão imensa força, e passado uns tempos nós vamos conseguindo fazer algumas provas, vamos ganhando experiência também na distância, vamos saber como é que é a própria alimentação, aquele gel de carboidrato que nós tomamos a meio da prova, e passado uns meses ou o tempo que for, conseguimos fazer os 10 km em menos de 1 hora. Podemos até tentar fazer em 57, em 56 minutos, portanto podemos ser um pouco mais ambiciosos nos 10 km para depois ser mais fácil depois corrermos na meia maratona, mas a partir do momento em que fazemos os 10 km abaixo dos 59, 60 minutos, já podemos começar a passar, e já temos alguma experiência de prova, já podemos passar para a meia maratona. Então vamos mais uma vez, passinho a passinho, aumentando, porque aí já estamos a duplicar a distância, passamos de 10 para 21, é mais do que duplicar, e para fazermos a meia maratona em 2 horas, que poderá ser um grande objetivo, nós já não temos que correr a um ritmo de 6 minutos por quilómetro, já temos que correr a um ritmo de 5 minutos e 40, isto por causa de 1 km, porque não é 20, é 21 km a meia maratona. Portanto, vamos passinho a passinho, vamos aumentando então os treinos longos para de 15, 16, 18 km, não é necessário fazer o treinos longos até aos 21 km, porque isso tem um desgaste muito grande.
vamos fazer treinos de tiros, vamos fazer treinos ritmados, vamos fazer treinos de subidas, vamos descansando também, porque é muito importante descansar. E aos poucos nós vamos ganhar confiança e conseguimos então fazer a meia maratona. E ao fazermos a meia maratona, vamos então fazer a meia maratona em 2 horas e 5, 2 horas e 10. E aqueles 10 minutos ou 5 minutos vão parecer uma eternidade para nós conseguirmos fazer em menos de 2 horas. Agora imaginem o que é nós então fazermos a maratona com a condição física que nós temos. Se nós fazemos a meia maratona em 2 horas e 5, 2 horas e 10, então vamos fazer a maratona quase, se calhar em 4 horas e meia, 5 horas. Portanto, que é muito tempo, é um desgaste muito grande. E, portanto, quando chegamos à meia maratona, então temos outra vez aquelas 2 estradas que nós podemos percorrer. E mais uma vez nós devemos manter-nos nos 21 km, ganharmos experiência nos 21 km, conseguirmos aumentar o ritmo nos 21 km, fazendo um treino, ganhando experiência nas provas, saber como é que é a hidratação, como é que é a alimentação, que é muito importante em provas, já como a meia maratona, a hidratação, a própria alimentação, o gel de carboidrato, como é que é a recuperação, todo o treino que é feito, aquela semana, aquela última semana ou as últimas 2 semanas antes da meia maratona, que é necessário nós reduzirmos bastante o ritmo para o corpo ficar mais descansado e chegar em grande forma à meia maratona. Portanto, nós necessitamos fazer 5, 6 meias maratonas para conseguir depois fazer em menos das 2 horas. E ao fazer em menos de 2 horas, estamos preparados para então encarar um novo desafio, que é passar para a maratona. Começamos a treinar, um ciclo de treinamentos que nós vamos ter que fazer. Treinos bem longos, porque já são provas muito longas. Os treinos longos podem ir até aos 30, 34, 35 km. É um treino muito desgastante. E, portanto, quando nós começámos aquilo, quando éramos iniciantes e já pensávamos na maratona, agora já começa a ser mais simples, porque nós não passámos aquelas fases todas e não saltámos nenhuma fase. Portanto, chegando ali, estamos a preparar-nos para a maratona e já é um treino que vai necessitar de bastante dedicação. Nós vamos ter que treinar 4 vezes por semana, pelo menos. Vamos ter que ser bastante dedicados, não podemos falhar muitos treinos, porque sabemos que quanto mais nós falharmos treinos, mais vamos sofrer depois na prova. E, portanto, depois é necessário fazer um planeamento, é necessário nós cumprirmos esse planeamento à risca, porque só assim nós vamos conseguir terminar bem a maratona. E então aí vamos para a maratona e, como já corremos os 21 km abaixo das 2 horas, ou até podemos ficar um pouco mais tempo na meia maratona até atingir 1h55, 1h50, para conseguirmos depois, quando chegamos à maratona, já conseguirmos treinar bem melhor. Então aí já vamos conseguir fazer a maratona a um ritmo bem mais aceitável, a um ritmo bem mais prazeroso do que se nós passarmos do zero e passado 3 ou 4 meses nós fazermos uma maratona. Porque é possível fazer uma maratona começando do zero e passado 4 ou 5 meses nós fazermos uma maratona. Basta irmos a caminhar, vamos a correr um pouco, depois caminhamos, depois corremos um pouco, caminhamos e fazemos a maratona em 5, 6 horas, levamos uma medalha, ficamos cheios de dores musculares, ficamos várias semanas quase sem conseguir andar e pronto, mas temos uma medalha, estamos todos felizes. E portanto esta é uma alternativa que eu proponho que vocês sigam, que é nós seguirmos passinho a passinho e fazendo como eu vos disse ao longo deste vídeo, ou seja, começando muito gradualmente e não passando para a etapa seguinte sem atingir um determinado nível de resultado em termos de nos 5 km, 10 na meia maratona, eu garanto-vos que vão conseguir fazer um excelente resultado na maratona e ainda vos garanto mais, que é
não vão só fazer uma maratona, vão continuar a correr, vão continuar a ser maratonistas, ao contrário daqueles que ao fim de 3 meses fazem uma maratona, levam a medalha e nunca mais calçam os ténis. Portanto, é esta a proposta que eu tenho para vos dar e que vai fazer com que tenham bons resultados, evitem lesões e vão correr durante muitos anos. Bem, espero que tenham gostado do vídeo. O vídeo de hoje fica por aqui. Agora chegou o momento de subscreverem o canal, ativarem as notificações, deixarem o vosso joinha e partilhar com os vossos amigos. Vá, até à próxima e bons treinos.